Paulo nos adverte em Romanos, capítulo 12, que nós não podemos nos conformar com este século. E o século aqui que ele fala não é um tempo específico, mas não nos conformar com o sistema caído do mundo. Os filisteus, eles estavam ali lado a lado territorialmente com Israel, e eles não só oprimiam, né, pela força, mas também a sua cultura estava lá presente. E Deus tinha estabelecido de maneira muito clara como o povo devia agir, como o povo devia se comportar, como o povo devia se relacionar com Deus, né? Não permitindo nenhuma brecha para nenhum tipo de, digamos assim, compartilhamento na adoração. Só Deus. Eu estava essa semana dando aula lá na escolinha das crianças, lá na escolinha batista, para a turma do primeiro ano. E a gente estava vendo lá os 10 mandamentos, né? E é direto, muito, muito claro como Deus já se manifesta no seu primeiro e no seu segundo mandamento: adorar só a Deus e não fazer outra imagem de escultura e nem adorá-la, né? Não há negócio, não há negociação, não tem como agradar dois senhores. O Senhor Jesus Cristo nos ensina. Não tem como a gente estar levando uma vida aqui mais ou menos, agradando a Deus e tentando se satisfazer com aquilo que o mundo impõe, ou o mundo dita como certo, ou nos seduz. Não há. Os filisteus, eles tinham uma ação estou caçando aqui a palavra, de influência cultural, né, sobre os israelitas, cultural e espiritual. O mundo está aí a nos rodear e a nos assediar da mesma forma, né? E hoje em dia, com os avanços aí na verdade, do nosso tempo diante das redes sociais, nós temos que ter muito cuidado, porque tem sido muita coisa oferecida, e tem aquele velho ditado popular que a maior mentira, ou a mentira mais perigosa, é aquela que se parece com a verdade. Então nós temos muitas falsas teologias espalhadas aí nas redes sociais, que nos atraem, porque muitas delas enaltecem o nosso ego, né? Quando nós temos que ter cuidado para saber o que de fato é bíblico e o que agrada a Deus. Sansão foi separado como nazireu desde o ventre. Você sabe o que é nazireu? Nazireu é um voto que tem entre o povo de Deus, que foi estabelecido no meio do povo de Deus. A primeira coisa é que é um voto. Está lá em Números, capítulo 6, vamos ver lá do versículo 1. Vamos abrir lá em Números, capítulo 6. O que foi mencionado aqui está correto, mas vamos ver de maneira um pouco mais abrangente o que é nazireu. Vamos ver até o versículo 8, que aqui vai dizer bem claramente o que é o voto nazireu. Números capítulo 6, versículo 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerá as uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá
de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazereado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazereado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazereado, santo será ao Senhor. Amém? Ali aqui na... Vamos entender. O voto nazireu, no caso de Sansão, foi desde o ventre da mãe, mas nem sempre era no ventre, desde o ventre. Ele poderia ser um voto de um período. Por exemplo, Paulo fez esse voto de nazireu, tá certo? Esse voto era, como o irmão Vanderlei mencionou ali, era uma consagração, era separado. E naquele período tinha restrições do que não fazer, como uma forma de consagração a Deus. E dentre as coisas principais estava não beber bebida forte, né? Fruto da uva, né? Que era o vinho, o principal produto, né? Digamos assim, de bebida. Não cortar o cabelo e não tocar em cadáver. Esses, dentre outras questões do voto nazireu, esses eram os destaques daquilo que não poderia fazer. Sansão, ele tinha um voto nazireu desde o ventre, e era a vida toda o seu voto. O dele era uma consagração, digamos assim, para sempre, né? No qual ele não podia quebrar esse voto, tá certo? Então esse é o voto nazireu. Lá em Juízes capítulo 13, versículo 5, é que nos diz que Sansão tinha esse voto. Deixa eu abrir aqui numa Bíblia com a letra maior, que vai ser mais fácil para a minha leitura. Juízes 13, versículo 5, diz assim: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalhas, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Observemos aqui que quando Sansão nasce, ou antes dele nascer, o povo já está sendo oprimido pelos filisteus. Então, os pais de Sansão recebem a revelação do anjo que eles vão ter um filho, e esse filho deve ser consagrado ao Senhor e ter o voto de nazireu, que nós já vimos aqui. Então, o chamado de Sansão, né? Vimos aqui no versículo 5, agora eu queria que vocês abrissem aí a Juízes 14, versículo 6. Sansão, ele foi escolhido por Deus para iniciar a libertação de Israel dos filisteus. Sua força era um dom divino, um sinal do Espírito de Deus sobre os juízes. Versículo 6 do capítulo 14 diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera, né? Então, Deus, ele se apodera de Sansão, o Espírito de Deus se apodera de Sansão, e ele rasga aí o leão, né, o animal,
e com a força sobre-humana, né? Uma força sobrenatural. Mas o que nós devemos destacar aqui é a presença do Espírito de Deus em Sansão. Lembremos que hoje, quando cremos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Antes de Jesus, não era assim. O Espírito Santo, ele vinha sobre determinadas pessoas a quem Deus escolhia e poderia se retirar até dela. Nós vemos Saul, no qual o Espírito Santo se retirou. E vamos ver também que em Sansão foi assim. Chegou um ponto em que o Espírito Santo, Espírito de Deus, se retirou dele. Mas cremos que quem tem Jesus hoje como Senhor e Salvador, ele é a habitação do Espírito Santo e o Espírito não se retira. De maneira que aquele que tem o Espírito Santo, ele deve sim produzir ações coerentes com a presença desse Espírito. Nós podemos entristecer o Espírito, nós podemos estar desanimados ou abatidos, mas se o Espírito Santo entrou em nossas vidas, o todo da palavra de Deus nos deixa claro que ele não se retira. Ele não se retira. Não é mais como no tempo de Sansão. A questão é avaliarmos se temos ou não temos o Espírito Santo de Deus. Se temos ou não temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se, assim como Sansão, recebemos o chamado de Deus para a sua missão. Sansão, ele realizou feitos extraordinários, demonstrando o poder de Deus através da sua vida. Ele matou um leão, né, com as suas próprias mãos, nós vimos aqui. Ele derrotou 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Rasgou os portões da cidade, ou melhor, carregou os portões da cidade de Gaza até o topo de um monte. Lá em Juízes 16:3 fala isso. E em seu ato final derrubou o templo dos filisteus, matando mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Juízes 16:30. Esses são alguns dos feitos poderosos. Eu nem mencionei aqui a questão das raposas, no qual ele toca fogo no rabo das raposas e incendeia as plantações lá dos filisteus, né? Isso causa um alvoroço enorme, né? Sansão, ele fez atos que poderíamos dizer que na Bíblia são exclusivos dele. Ninguém nos relatos bíblicos sozinho teve mais êxito em guerra do que Sansão. Nós vemos Davi como um grande campeão de guerras pelo poder de Deus, mas Deus colocava sempre exércitos ou um grupo de pessoas com ele, os seus valentes, mas Sansão era só aqui, e ele só derrotou milhares de pessoas, por causa do seu poder sobrenatural, que era reconhecido por todos, tanto dos judeus como dos inimigos. Todos temiam Sansão por causa da sua força. A história de Sansão nos ensina que Deus tem um propósito para cada um de nós também. Assim como Sansão foi chamado para libertar Israel, nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, para fazer diferença aonde nós estamos, ao nosso redor. Sansão tem um chamado especial, você também tem, eu também tenho.
não é um chamado exclusivo, mas todos nós somos chamados para refletirmos a glória de Deus. A nossa maior missão é glorificar a Deus com as nossas vidas. Nossa maior missão não é evangelizar, não é ser um grande pregador, mas é, em fazer tudo isso, glorificar ao nosso Deus. Em fazer até pequenas coisas, glorificar ao nosso Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós existimos para glorificar a Deus. Esse é o objetivo da nossa vida. De maneira que, se isso não estiver acontecendo, a nossa vida não está fazendo sentido. Nós vamos estar enquadrados naquilo que Salomão diz lá em Eclesiastes: estamos correndo atrás do vento, estamos nos detendo em vaidades, correndo atrás do vento. Os dias que nós temos aqui tem que ser muito bem aproveitados, como quem tem um voto nazireu, que se abstém daquilo que é contaminado, daquilo que o Senhor deixa bem claro que não deve fazer parte das nossas vidas, e se apega à missão que Ele tem para nós, de glorificarmos a Ele em tudo que fizermos. Efésios 2:10 diz que nós somos feituras dele, criados em Jesus, em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, para que Deus seja glorificado por meio delas. Por isso que eu digo que a nossa missão é glorificar a Deus. Devemos lembrar que o chamado divino exige fidelidade. O chamado de Deus é acompanhado pela capacitação divina. No entanto, a infidelidade pode nos tornar inúteis para esse chamado. Deus tem chamados para as nossas, tem um chamado geral para as nossas vidas. Agora, a nossa infidelidade pode nos tornar inúteis nesse chamado. Se formos infiéis para com Deus, o nosso chamado passa a ser inútil. Seguindo na história de Sansão, depois do seu chamado, da sua consagração como nazireu, nós vemos em Sansão uma vida de compromissos quebrados. Sansão, ele tem sobre si a presença do Espírito Santo, que o torna poderoso, mas pelas suas ações às vezes parece que ele está mais autoconfiante do que vivendo na confiança que vem do alto, de Deus. Ele por vezes parece se esquecer do objetivo da sua vida. E a história, como a gente não tem tempo de ler, a história de Sansão, ela é marcada por uma sucessiva quebra do voto que ele tinha. Sansão, ele no seu voto diz que ele não podia tocar em bebida forte. Sansão, ele se detém em festas, em lugares em que havia bebidas, vinhos, e ele quebra ali o seu primeiro voto, bebe, né? Sansão não podia tocar em cadáver, e quando vê o cadáver do leão que ele tinha matado, lá tem uma colmeia, e ele vai lá e toca no cadáver, pega do mel e vai comendo esse mel, os favos de mel. Ele quebra mais um voto.
Ah, não é exclusivo do voto nazireu, mas é exclusivo dos israelitas, ainda que não eram chamados de judeus, que eles não podiam se relacionar, casar-se com pessoas de outros povos. Eles tinham que se manter puro em relação à sua raça. Sansão, ele se interessa por mulheres que não são de Israel, por filisteias. Casa-se com uma, porque nenhuma mais lhe agradava. Por causa da sua maneira de ser, esse casamento é desfeito. Envolve até tragédia em meio a esse casamento. Matam, tomam a mulher dele e depois ela é morta. Sansão então se envolve com prostitutas, famosa Dalila. Então nós vemos uma sucessiva quebra de compromissos que Sansão tinha. Por fim nós vemos ele ter os seus cabelos cortados. E eu sempre trago essa aplicação de uma pregação que eu vi no ano de 2003, que Sansão, ele começa a quebrar o voto, mas ele vê que a força ainda está com ele. Ele toca em bebida forte, mas eu ainda tenho uma força. Ele vai lá, toca em cadáver, não, mas ainda a força está aqui. Estou vencendo os inimigos. Ninguém tem mais força do que eu. Ele se envolve com outras mulheres, a força ainda está lá. E ele talvez pense que nada vai tirar a força dele. E muitas vezes nós pensamos exatamente como Sansão. Nós temos a nossa vida cristã e a gente começa a flertar com algumas coisas que são contra a vontade de Deus, mas a gente diz, não, mas está tudo bem. Eu cometo o pecado, não, mas a força ainda está aqui. Ainda está tudo bem. Eu vou lá e quebro mais, digamos assim, do meu compromisso para com Deus, mas a força está aqui. Minha família está bem, meu trabalho está bem, minhas coisas estão prosperando. E a gente começa a se acostumar com essas quebras e achar, diz, não, peraí, não precisa disso tudo. Não precisa desse compromisso todo, como os crentes falam, ou como o pastor fala. A gente vai quebrando e se acostumando com o pecado nas nossas vidas. Mas quando a gente menos percebe, nós podemos findar como Sansão, cegos, destruídos, envergonhados, mortos. O pecado é um engano. Hernandes Dias Lopes diz que ele cobra mais caro do que o que a gente quer pagar. Ele nos leva mais longe do que o que a gente quer ir. Pecado é um engano. Sansão se enganou na sua autossuficiência e teve um fim trágico na sua vida. A história de Sansão nos alerta sobre os perigos das más escolhas. Ele seguiu os seus desejos em vez de obedecer a Deus, e isso teve consequências trágicas. Provérbios 16, 25 diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao final dá em caminhos de morte, ao cabo dá em caminhos de morte. Quantas vezes nós nos enganamos
quando tomamos as nossas decisões baseadas apenas nos nossos desejos, nas nossas vontades, sem consultar a vontade de Deus, ou às vezes sabendo a vontade de Deus, mas desprezando, achando que aquilo ali vai ser mais prazeroso para as nossas vidas. Devemos vigiar para não nos desviarmos da vontade de Deus. A maior tragédia não é simplesmente cair, mas é acostumar-se com a queda. O pecado em si já é muito ruim, mas se acostumar com o pecado é ainda pior. Parece-nos que Sansão se acostumou com aquele estilo de vida, de quebrar os votos, de ser inconsequente quanto aos desígnios de Deus para a sua vida. Ainda outro ponto aqui para destacar: a fraqueza de Sansão, quando o coração se torna o ponto fraco. Sansão confiou demais em si mesmo e subestimou os seus inimigos. Sua relação com Dalila demonstrou sua vulnerabilidade. Ele revelou seu segredo, perdeu sua força e foi capturado pelos filisteus. No episódio em que ele tem os seus cabelos cortados, Sansão até brinca com o voto de Nazireu. Dalila fica todo o tempo perguntando qual era o segredo da sua força, e ele começa a dizer: não, se você me amarrar com cordas novas, que nunca foram usadas para nada, aí eu não terei forças e serei como um homem comum. E aí ela vai lá e amarra, quando ele está dormindo, amarra ele com cordas novas, e ela grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E aí ele sai, quebra as cordas como se fosse fiapos. Aí ela pergunta novamente, ele diz: não, se você amarrar as tranças na minha cabeça, alguma coisa assim, nos meus cabelos. Ele começa já a se aproximar, né? De uma das partes do seu voto. E aí, se fizer isso, eu vou ficar um homem, vou me tornar um homem normal. E ela faz, né? E ele sai novamente com toda a força, né? Ele brinca, parece que começa a gostar com aquela brincadeira, porque não pode ser tão tolo, né, a ponto de acreditar que ela não está tramando contra ele, porque cada vez que ele revela, ela faz exatamente o que ele tinha dito, né? E ela diz: não, você não me ama, tudo, até que fica importunando, até que ele diz: não, se cortar os meus cabelos, se passar navalha na minha cabeça. Só que a força de Sansão, como às vezes muitos pensam, ou como às vezes erradamente é ensinado nas escolinhas, não está nos cabelos. Muitos dizem, né, a força de Sansão está nos cabelos. Não, a força de Sansão era o Espírito Santo de Deus. Os cabelos ali foram uma gota d'água, né, poderíamos dizer. Mas cada quebra no voto era um passo de decadência na vida de Sansão. Sansão foi enganado pelo seu próprio coração. Isso nos ensina que nossa maior batalha não é contra inimigos externos, mas contra os nossos próprios desejos. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, nos alerta: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nesse processo de estar flertando com o pecado, de estar quebrando a vontade de Deus, contrariando a vontade de Deus para se satisfazer nos pecados, eu já te digo que a palavra nos revela qual é o resultado.
é morte. A cobiça gera o pecado gera a morte. Nós temos que fechar os nossos olhos para as seduções que o mundo faz. Quando a gente se expõe diante desse mundo caído, é uma questão de tempo para que nós estejamos em pecado e colhemos sérias consequências. Provérbios também nos ensina que o prudente vê o mal e se esconde. Eu gosto muito de contar esse exemplo que está em Provérbios, né? Às vezes a gente se acha tão autossuficiente que a gente pensa que não, eu posso ir, eu sei o meu limite, eu posso ir lá no mundo, eu posso participar de algum festejo, de uma festa, de uma coisa que eu sei o meu coração, sei o meu relacionamento com Deus. E às vezes você pega e vem até a beira do precipício, achando que sabe até onde pode ir, mas qualquer ventinho te derruba ali. Qualquer ventinho, beira de precipício é perigoso. É muito perigoso. É interessante que eu estou aqui e sei a altura, não tenho medo. Mas imaginemos que aqui tivesse 10 metros aqui para baixo. Do jeito que eu sou medroso para a altura, eu não ficava assim. Na verdade, nós temos que considerar o pecado como algo que nos cause realmente medo, de não querermos nos aproximar. Não podemos flertar. O prudente, como diz Provérbios, eu não sei qual a referência, vê o mal e se esconde, se afasta dele, vai para longe, vai para distante. Eu não vou para ali não, porque ali é perigoso para mim. Eu não confio em mim. Se tem uma pessoa que você não pode confiar, é em você mesmo. Nós somos pecadores, fracos, limitados. Nós temos que aprender a depender de Deus. Ainda sobre Sansão, também aprendemos com Provérbios 4:23 que sobre tudo o que se deve guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Se não guardarmos nosso coração, seremos derrotados. O pecado não nos enfraquece de uma vez, mas nos adormece até que seja tarde demais. Muitas vezes é assim que acontece. E para encerrarmos, a restauração de Sansão, ou o seu fim, que apesar de trágico, mas teve uma atitude que expressa arrependimento. Apesar de sua queda, Sansão aparentemente se arrependeu. Preso e humilhado, ele clamou a Deus e recebeu força para destruir os filisteus em seu último ato. Vamos lá em Juízes 16:28. Sansão, depois de preso, teve os seus olhos furados, sua cabeça foi rapada, seus olhos foram furados, ele ficou cego, perdeu de fato seus olhos. A palavra de Deus diz que o seu cabelo crescia rapidamente, novamente, por isso que alguns acham que a força estava no cabelo, né? Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas. Com as mãos
com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Assim foi o final da vida de Sansão. Quando ele estava numa festa lá em que todos zombavam dele, da sua força, ele pediu que o levassem para 2 pilares, e quando ele derrubou esses pilares, tudo veio abaixo e todos morreram, né? Sansão, ele foi enganado pelo seu próprio coração e pela sua autoconfiança, e esses também são os nossos maiores inimigos hoje, nós mesmos, né? Sansão se arrependeu, e vemos Deus agir ainda através da vida dele. Hoje, se estamos distantes ou em pecados, 1 João 1:9 nos lembra que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar das nossas injustiças. Que bom que nós temos a oportunidade de nos voltarmos para Deus antes de termos as consequências semelhantes às de Sansão, antes de termos nossas vidas destruídas, antes de sermos humilhados, porque a gente sabe o que acontece quando caímos. O mundo sapateia mesmo em cima da gente, somos humilhados, somos envergonhados, e isso não é nada diante das muitas outras consequências que ainda recebemos por nos afastarmos, quebrarmos o voto de Nazireu da nossa vida. Nós temos um voto Nazireu. Nós fomos salvos e hoje, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, somos santos, separados por Deus e separados para Deus. E a nossa vida deve ser para a glória do Senhor. Deus, ele não rejeita os pecadores arrependidos, mas transforma as suas falhas em lições para a glória de Deus. Sansão é um exemplo de como dons não substituem caráter. Seu fracasso nos ensina que a força sem santidade é vã, e sua redenção mostra que Deus é misericordioso e usa até os caídos para cumprir os seus propósitos. Nós podemos nos enganar na nossa autossuficiência, achando que temos dons, talentos que outros não têm, mas isso não substitui o caráter cristão que devemos ter. O correto é fazermos uso dos dons, talentos que o Senhor nos deu de maneira fiel ao que a palavra de Deus nos ensina. Como estamos lidando com os nossos dons que Deus colocou diante de nós? Estamos comprometidos com Deus ou vivendo de maneira comprometida com os nossos desejos ou com o pecado? Confiamos na nossa própria força ou dependemos de Deus? Que possamos aprender com Sansão e, ao contrário dele, buscar uma vida de santidade e dependência total do Senhor.